Oi, gente. Oi, meninos. Oi, meninas. Continuando as nossas aulas. Então, nós vamos continuar o que nós começamos a ver na aula passada, que foram os tipos de textos. Nós vimos na aula passada o texto descritivo e hoje nós vamos começar a ver os textos narrativos. Então, nós vamos começar a estudar o que é narração, para que serve a narração, como que ela é importante na atividade profissional de vocês, tanto para vocês começarem a atuar como técnicos em enfermagem, como se vocês forem participar de algum concurso, de alguma prova seletiva, de algum processo de seleção em que haja, por exemplo, o texto para que vocês façam ou provas para que vocês respondam. Então, na narração, se eu estivesse na sala de aula, eu perguntaria para vocês também o que é narração. E muitos de vocês me diriam que narração é narrar, que narração é contar alguma coisa. Narração é narrar, obviamente, tá? E é contar, mas contar o quê? Tá? Então, a narração é um dos textos que a gente mais usa na vida da gente, que a gente mais usa no nosso dia a dia. Toda vez que a gente chega perto de uma pessoa, isso, gente, na linguagem oral, tá? Na linguagem escrita, não. A gente não usa tanto assim, não. Usa mais em atividades profissionais. Mas na linguagem oral, é o texto com o qual a gente tem o maior contato. Quando a gente chega para contar para alguém o que aconteceu durante o final de semana, o que aconteceu numa festa, alguma coisa que aconteceu no local de trabalho, quando vocês chegam na sala de aula no final de semana, encontram os colegas ou os amigos e vão contar como foi o final de semana, vocês estão fazendo narrativas. Então, narração é quando você conta algum fato, quando você conta alguma coisa que aconteceu. Que é diferente da descrição. Na descrição você não conta nada. Você descreve alguma coisa, descreve um objeto, descreve um animal, uma pessoa. O fato de você narrar, por exemplo, não é descrever uma situação, é contar uma situação. Lá na descrição, a gente não tinha descrever uma situação. Tá? Então, você vai contar uma situação acontecida, contar um fato acontecido. Então, você vai narrar uma situação acontecida, narrar um fato acontecido. Então, essa narrativa, ela tem algumas características. Enquanto que lá na dissertação, desculpem, lá na descrição, você podia colocar por tópicos, podia colocar por frases, uma atrás da outra, dizendo o que era aquele objeto, como era aquele objeto. Então, você descrevia. Aqui não, aqui você não vai descrever objeto, aqui você não vai descrever pessoas. Mas, professora, então existem os textos narrativos não podem ter descrição? Podem. Do mesmo jeito que eu disse lá na aula anterior que descrição, um texto descritivo pode ter outros textos juntos, o texto narrativo também. E a resposta é a mesma da descrição. Vai depender da quantidade, do volume, o que prioriza esse texto, o que acontece mais nesse texto. Então, se nesse texto acontece mais a narração, acontece mais o contar histórias, e durante esse contar história há uma descrição qualquer, esse texto permanece sendo narrativo. Ele tem alguma coisa que é descritiva. Então, quando eu relato essa história, quando eu conto essa história, quando eu conto um fato, eu estou fazendo uma narrativa. No meio dele, eu posso colocar outros textos, mas isso não vai passar de um ponto para acrescentar na minha narração. Ele não vai ser uma questão que vai influenciar demais na modificação do meu texto. Então, o texto narrativo, ele é contar uma história, contar um fato, então ele precisa ter uma sequência de acontecimentos relacionadas àquilo que você está contando, tá? E numa narrativa, gente, ela pode ser fatos fictícios ou reais. Mas nós, na nossa profissão, eu como professora, vocês como acadêmicos, alunos, vocês como técnicos em enfermagem, o que importa para nós aqui são as narrações reais. São os fatos acontecidos realmente. Já arrastei uma mesinha aqui. São os fatos acontecidos realmente. Então, isso é o que importa para a gente. Então, nós vamos deixar aqui os textos fictícios, narrativos, tá? Quando você pega um livro para ler, por exemplo, ali são textos fictícios narrativos.
tá? Alguns são reais, né? Alguns livros têm textos reais, mas a maioria é a imaginação do autor tomando caminho e te contando uma história. Tá? Para quem gosta de ler, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tem histórias, por exemplo, que são tão cativantes que a gente vai lendo para saber como termina aquela história. Estão vendo o que é narração? Você precisa de uma história sendo contada. Então, fiquem com isso bem claro. Todos os tipos de textos eles são diferentes uns dos outros. E a gente precisa ter certeza de qual tipo de texto nós estamos falando. Então, a narrativa, ela faz parte da profissão de vocês. A descrição, a descritiva, também faz parte da profissão de vocês. A narrativa, ela faz parte no momento em que vocês vão contar as situações acontecidas. Quando você descreve lá uma doença, quando você descreve um sintoma, você não está contando. Mas suponhamos, por exemplo, que você vá trabalhar no SAMU. Então, tem os relatórios para fazer no SAMU. Tem os formulários a serem preenchidos, são narrativas do que aconteceu. Narrativas do fato acontecido para que aquele atendimento de emergência do SAMU acontecesse. Mas podem acontecer outros, pode ser que você precise narrar situações de leito. Eu vou dar um exemplo lá no finalzinho da aula a respeito disso, para vocês entenderem como que a narrativa vai fazer parte da vida profissional do técnico em enfermagem. Então, narrar é basicamente contar uma história, um fato, um acontecimento. Para nós aqui, nós vamos levar em consideração as narrativas dos fatos e acontecimentos reais. Existem aqueles que não são, mas para nós vai valer os que são reais. Então, do mesmo jeito que o texto descritivo tem as características dele, que são mais simples, o texto narrativo tem umas características um pouco mais elaboradas. Então, por exemplo, um texto narrativo, ele precisa ter alguns elementos principais. E esses elementos principais que eu coloquei aqui são obrigatórios. Então, todo texto narrativo tem que ter todos esses 4 elementos, pelo menos. Podem ter outros elementos, mas esses 4 caracterizam um texto narrativo. Então, se você vai analisar um texto, ou se você vai fazer um texto, você vai descobrir se ele é narrativo, se houver esses 4 itens que aqui estão. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de personagem. Pode ser o personagem ou a personagem. Eu posso dizer o personagem João ou a personagem João. Não está querendo dizer que eu estou definindo o gênero feminino ou masculino. A palavra personagens, ela tanto aceita a personagem quanto o personagem, tá? E aí nós temos os personagens que são o personagem principal do texto e aquele que contrabalanceia, que vai contrário ao personagem principal. Tá? Não é obrigatório ter esse personagem que contrabalanceia. Mas normalmente nós temos um personagem principal, tá? Que se a gente pegar, por exemplo, os textos narrativos de livros, os textos narrativos de novela, de filmes, que são todos contação de histórias, um filme conta uma história, uma novela conta uma história, um livro literário conta uma história, tá? Então, o que acontece? Nós temos um personagem principal e alguém que vai contra ele, que na maioria das vezes é o antagonista, que é o mal. Nós temos um personagem, por exemplo, que normalmente é o bom, e um personagem que é contrário a ele, que normalmente é o mal. Raras são as vezes em que nós temos a inversão desses valores, que o personagem principal é o mal e o personagem antagonista, que não é o principal, é o secundário, é o bom. Mas às vezes acontece, por exemplo, no filme Batman, no filme Homem-Aranha, nos últimos, a gente tem essa inversão. No Coringa, por exemplo, o personagem mal passou a ser o personagem principal e nós não temos aí um personagem bom como sendo o personagem principal. Mas normalmente a gente tem o protagonista, que é o mocinho, e o antagonista, que é o mal. E nós temos ainda outros personagens que a gente pode chamar de coadjuvantes, tá? Ou figurantes. A gente chama esses de personagens secundárias. Então, nós temos o personagem principal, ou os personagens principais, que é o protagonista e o antagonista, e os personagens secundários, que são os figurantes ou os coadjuvantes.
Não são aqueles que não são os mais importantes da história, mas eles constroem essa história. Eles constroem o que está sendo tecido naquele texto. Então, recapitulando, personagens principais ou personagem principal, tá? É o protagonista e ou o antagonista, e os outros são os personagens secundários, que a gente pode chamar de coadjuvantes ou figurantes. Num texto escrito, tá? A gente vai chamar esses personagens secundários de simplesmente secundários. Quando a gente fala, por exemplo, de coadjuvante ou figurantes, a gente está falando mais em livros, em filmes. Então, para vocês entenderem, realmente, personagens são as pessoas que fazem parte da história. Sejam elas importantes ou não. Se elas forem importantes, se elas aparecerem várias vezes na história, são personagens principais. Se elas aparecerem poucas vezes na história, de vez em quando apenas, elas são personagens secundárias. Então, o que acontece? Você precisa ter certeza de que existem personagens naquele texto. Havendo personagens naquele texto, você então já há um indício de que há um texto narrativo. Claro, isso a respeito dos personagens? Espero que sim. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais a respeito deles. Outra questão que tem que ter no nosso texto é o tempo. Então, um texto narrativo, ele precisa ter tempo. O que é isso, professora? É uma duração? Não. É preciso que a gente saiba quando aquela história está acontecendo. Então, há um tempo em que aquela história acontece. Esse tempo, ele pode ser delimitado em anos, em horas, em tempos passados. Tá? O que vai fazer você compreender quando aquela história aconteceu é você ver o que aquele texto conta a respeito do tempo em que ele aconteceu. Então, por exemplo, às vezes pode ser um tempo em que a gente não tenha muita condição de dizer exatamente o ano em que aconteceu, exatamente a hora em que aconteceu. Então, quando a gente fala a respeito desse tempo, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o tempo ele vai ser delimitado pela história que está acontecendo. Então, por exemplo, eu posso ter uma história de era uma vez, há muito tempo atrás, o mocinho e a mocinha. Então, quando é que essa história aconteceu, gente? Há muito tempo atrás. Não existe exatamente um tempo em que isso aconteceu. Eu posso começar uma história, por exemplo, na minha infância, há muito tempo atrás. Então, o que acontece? É preciso que delimite um tempo. Outras histórias podem trazer assim, era o ano de 1989. Então, você já sabe que foi naquele ano que aconteceu. Ou eu posso contar uma história de ontem, de hoje de manhã, e colocar o fato acontecido, e colocar esse tempo como ontem ou hoje de manhã. Ontem, véspera de feriado, trabalhei até tarde para adiantar o serviço para que hoje eu não precisasse trabalhar. Fiz as atividades, fiz isso, aquilo. Então, eu estou contando uma história de ontem. Tá? Agora, vocês sabem que é ontem porque eu estou aqui hoje. Então, um livro pode trazer ontem também? Pode. Se alguém perguntar para vocês quando é que essa história acontece? Ontem. O ontem pode ser o ontem, véspera de quinta-feira, feriado. O ontem pode ser domingo, véspera da segunda-feira. Depende de quando a pessoa esteja lendo. O que importa, gente, é que a gente saiba que existe um momento em que aquela história acontece. Esse momento ele pode ser, então, cronológico, que é quando a gente coloca anos ou horário, ou ele pode ser psicológico, que é esse, há muito tempo, na minha infância, quando eu era criança. Então, isso é um tempo mais psicológico, mas ainda assim é um momento em que a ação acontece. Espaço. O que vem a ser espaço é o lugar onde a ação acontece, onde o fato acontece, onde a história acontece. Então, o espaço aí ele quer dizer onde. Então, onde aconteceu a história que eu estou contando? Na minha infância, no bairro em que eu morava, na cidade do interior, ou na minha infância, na cidade de Itaúna. Então, é onde aconteceu. Agora eu posso contar uma coisa que aconteceu, por exemplo, na sala da minha casa. Na sala da minha casa, no momento em que eu estava assistindo televisão, ouvi um barulho. Então, o espaço, ele não quer dizer que é uma cidade, ele quer dizer qualquer situação em que
é definido o lugar onde a situação aconteceu. Pode ser à beira da lagoa, a pessoa estava pescando, quando de repente ouviu um estrondo. Então, onde foi que aconteceu? À beira da lagoa. Tá, ok? Então, o espaço é onde aconteceu. Não importa se isso seja uma cidade, seja um local específico, mas é onde aconteceu. Por fim, um outro elemento obrigatório é o narrador. Se é uma narrativa, se é contar histórias, alguém precisa contar esta história. Então, o narrador que vai contar essa história, ele é um personagem, ele é uma parte importante dessa história. Então, essa história pode ser contada em primeira pessoa, tá? Eu, falando de mim mesma, por exemplo, quando o autor é o próprio personagem, quando o autor é o próprio narrador, então a gente tem um narrador em primeira pessoa. Ou eu posso ter um narrador em terceira pessoa, que é aquele que vê e conta a história de outra pessoa. Tá? Então, é importante que haja um narrador. Ele pode ser esse, tá? Em primeira pessoa, ou ele pode ser um narrador em terceira pessoa, contando a história de alguém. Mas o importante é que tem que ter alguém contando esta história. Isso a gente chama de foco narrativo. Gente, primeira pessoa, terceira pessoa é o foco narrativo, que é o narrador, propriamente dito, mas qual o foco que ele está? Ele está contando a sua própria história, ele está contando a história de outra pessoa. Então, eu tendo num texto essas 4 características, tá, básicas, personagens, tempo, espaço e narrador, eu vou ter um texto que vai ser narrativo, sempre. Num texto descritivo, eu não tenho personagens, tempo, espaço, narrador. Normalmente, eu tenho muita descrição, eu tenho mais descrição do que qualquer outra coisa. Se eu tiver descrição e, de repente, um personagem, eu tenho um texto narrativo? Não. Se eu tenho descrição e, de repente, um tempo, eu tenho um texto narrativo? Não. Eu preciso dos 4 elementos para ter um texto narrativo. Se eu tiver, por exemplo, muita descrição e 3 elementos desses aqui, eu vou ter um texto narrativo deficiente. Faltou alguma coisa para concluir esse texto narrativo. Então, pelo menos esses 4 itens, essas 4 características precisam constar de um texto narrativo. Então, aqui nós temos um resumo, vou me arredar aqui para o lado, ou então uma explicação, né, escrita para que vocês tenham, para que vocês anotem, se for o caso, do que são cada um desses itens. Então, personagens são seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de ser e de agir do próprio narrador. Algumas ocupam lugar de destaque, que a gente chama de protagonistas. Outras se opondo a elas, que a gente chama de antagonistas. As demais, a gente vai chamar de secundárias, ok? Especialmente um texto em que a gente pense em um texto que seja escrito para profissão, que seja um texto real. O tempo é o momento em que a história aconteceu. Tá? Então, nunca se esqueçam disso. Ele pode ser cronológico, como eu disse para vocês, quando a gente coloca as datas, quando a gente coloca o tempo, quando a gente coloca a hora em que aconteceu. Então, ele pode ser um tempo cronológico sequencial. Tá? Eu posso começar a contar a história, por exemplo, do início do nosso curso, lá em fevereiro, depois vou para março, vou para abril, vou para maio, e estamos em junho. Posso ir contando a história sequencialmente. Ou eu posso ter uma narrativa que não segue a ação cronológica. Eu posso começar a contar a nossa história em fevereiro e depois eu posso ir lá para janeiro para contar como é que nós começamos a preparar, por exemplo, o curso de vocês para que a gente começasse a história em janeiro. Então, quando a gente fala de emoções, sentimentos ou de uma narrativa que seja mais emotiva, eu posso voltar, então, um tempo que não seja cronológico. Na nossa situação de profissionais, gente, vocês trabalhando como técnicos em enfermagem, o que importa é sempre o cronológico. Vocês começam a narrar a situação do paciente, por exemplo, a partir do momento em que ele acontece. A partir do momento em que você inicia, você vai numa sequência cronológica de fatos. Então, aqui no seu trabalho, você não vai usar essa sequência emotiva, sentimental, não. Você vai sempre seguir a ordem cronológica.
Espaço foi bem claro, né? Que é o lugar onde a situação acontece. Então, é o lugar onde se passa a trama, o acontecimento, o fato. Algumas vezes é apenas sugerido no intuito de aguçar a mente do leitor, por exemplo, como eu disse, na sala de casa, na minha infância, tá? Ontem. Então, é sugestão. Outros para caracterizar os personagens de forma contundente. Então, na década de 60, as pessoas costumavam, as mulheres costumavam não usar mini saia, por exemplo. Eu situei na década de 60 para caracterizar um personagem que naquela época, por exemplo, não usava mini saia. E aí eu posso começar a contar a história de quem começou a usar mini saia, por exemplo. Então, eu situei, eu delimitei o meu personagem para que, de forma contundente, vocês soubessem que ela era uma pessoa revolucionária para a década de 60. Dependendo do enredo, gente, o que é enredo? Enredo é a história, é a trama em si, tá? A história que está sendo contada. A caracterização do mesmo torna-se de fundamental importância, do mesmo que, gente, personagem, tá? Como, por exemplo, os romances regionalistas, que nós não vamos entrar nesse detalhe agora, tá? Então, por exemplo, quando eu disse a vocês que, às vezes, o espaço, ele é simplesmente utilizado para delimitar o espaço em que o personagem é construído. Então, no romance regionalista, ele vai fazer isso. Um romance nordestino, um romance sulista. Aí ele pode situar o personagem durante a Guerra de Canudos, nós vamos lá para o Nordeste. Então, você já caracteriza que foi naquela época. Então, era alguém que está envolvido com a Guerra de Canudos. E aí a gente faz um romance regionalista. Gente, uma outra coisa importante dizer aqui. Quando a gente fala em romances na história, na narrativa, não quer dizer que são romances de história de amor, não, tá? Toda vez que você fala assim, eu gosto de livros de romance, tá? Você tem que pensar duas coisas. Será que essa pessoa está falando do romance romântico ou do romance tipo de história? Porque quando a gente fala romance, por exemplo, todo mundo pensa que é do amor romântico. Não. Na literatura, romance são as tramas que acontecem, por exemplo, romances policiais, que a gente tem, né? Então, não é o romance romântico. Tá? Então, quando virem isso, não pensem que são romances românticos, não, tá? Por fim, o narrador, que ele funciona como mediador entre a história que é narrada e o leitor. Então, é preciso alguém contando uma história para que a gente saiba o que está acontecendo. Sua perspectiva, aliada ao seu ponto de vista e ao modo pelo qual organiza tudo aquilo que conta, são fatores decisivos para a construção da história. Então, quer dizer o quê? Quem define o que vai ser contado é o narrador. Por isso que ele é importante. Quando você vai contar uma história para uma colega sua, ou quando você vai contar uma história para um colega seu, para um amigo ou para uma amiga, é você que escolhe o que vai ser contado e como aquilo vai ser contado. Então, suponhamos, aconteceu um acidente. E aí você vai contar para a pessoa, oralmente, daquele acidente, você escolhe as perspectivas que você quer contar. Lembra que eu falei na sala de aula que uma das características dos textos, da comunicação em si, é que cada um é único, cada um de nós tem um tipo de pensamento, cada um de nós tem uma história diferente. Isso faz com que a gente veja as coisas de pontos de vista diferentes. Algumas coisas podem ter mais importância para umas pessoas do que para outras. Isso faz diferença na hora em que a gente vai contando uma história. Porque a gente vai dar características que a gente acha importantes. A gente vai contar os fatos da ordem que a gente acha importantes. Então, é preciso que a gente saiba que o narrador é muito importante nesse sentido, porque ele vai definir o que vai ser contado e como aquilo vai ser contado. Então, ele faz a ligação com o leitor. O narrador, às vezes, ele é um personagem que precisa ser muito competente para que ele atinja aquilo que é o objetivo da narrativa dele. No caso de vocês técnicos em enfermagem, a gente precisa ter muito cuidado com essa narrativa, porque ela precisa ser objetiva. Lembra o que eu disse lá no texto descritivo? Objetividade e subjetividade. A subjetividade, ela vai ficar com a gente no momento das nossas ações. Então, a gente pode ter emoções? Sim. Mas a gente deve controlar essas emoções no momento das nossas ações. A gente precisa ser afetivo com o outro, precisa ter respeito com o outro, mas a gente não pode deixar essa afetividade toda solta, tá? Deixar essa emotividade toda solta. Então, agora, na parte escrita, não existe a possibilidade de nós sermos subjetivos, de nós sermos emotivos. Não, na parte escrita é apenas a objetividade
que importa. Então, um texto narrativo também vai ser um texto em que vocês vão priorizar sempre a objetividade, a racionalidade, aquilo que é possível de compreensão por todos. Por isso que ao escrever, nós precisamos ser muito competentes no uso do texto correto, no uso da palavra correta, para que a gente não seja desentendido, para que a gente não cause prejuízo a outras pessoas no momento em que a gente vai registrar os acontecimentos. Porque a narrativa na profissão de técnico em enfermagem, ela é um registro dos acontecimentos. Então, ela precisa ser cuidadosamente elaborada. Então, vocês têm aí, gente, tenham aí um cuidado enorme com a escrita de vocês. Quem tem grandes dificuldades vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que se preocupar um pouco mais com a escrita, porque é preciso que você faça isso de maneira correta. Então, resuminho de tudo isso, gente. Personagens, então, a gente tem protagonista, antagonista e coadjuvantes ou secundários, tá? Então, nós temos personagens principais e personagens secundários. Tempo é quando a ação ou fato ocorreu, ou o fato ocorreu. Espaço é onde a ação ou o fato ocorreu. E o narrador é quem conta a história, o fato ou o acontecimento. Repetindo, então, tem que ter esses 4 elementos. Tá? Quando mais para frente eu pedir a vocês um texto narrativo, porque é óbvio que a teacher vai pedir um texto narrativo. Então, o que acontece? Você tem que se lembrar disso. Meu texto tem personagem, tem onde ele aconteceu, tem o espaço em que a situação aconteceu e tem o narrador. Tá? Que sou eu contando ou outra pessoa contando. Tá? Tem tudo que a professora pediu? Se tem, você está fazendo um texto correto. Se não tem, falta alguma coisa. Vá lá e revise o seu texto para que não falte nenhum desses 4 elementos. Tá? A estrutura formal de um texto narrativo. Como no texto descritivo, nós podíamos ter a estrutura formal feita por tópicos, a gente podia ter a estrutura formal feita em sequência de frases, não tinha problema. Já no texto narrativo, essa estrutura é sempre em prosa. Tá? O que é isso, professor? É contar, ficar contando prosa? Não. Tá? Prosa quer dizer um texto em que você faz por frases. Tá? Vai ter parágrafo, vão ter introdução, desenvolvimento e conclusão, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, você faz o seu texto construído através de frases. Você não vai fazer um texto construído por tópicos, igual é possível na descrição, tá? Então, é um texto que deve conter frases, orações, períodos completos. Lembra lá da nossa história, do nosso estudo a respeito do que eram frases, orações e períodos? Pois é, aqui a gente junta tudo isso, tá? De modo que o acontecimento seja corretamente entendido, aquele acontecimento que está sendo dito, que está sendo narrado. Deve ter uma sequência, que pode ser cronológica ou psicológica, e em se tratando de um texto técnico, observa-se apenas a ordem cronológica. Tá? Então, toda vez que vocês forem fazer, não se esqueçam, gente, objetividade e cronologia, tá? Sempre isso, objetividade e cronologia no texto narrativo. Agora, meninas e meninos, lembram quando vocês estudavam que a professora de português de vocês, quando pedia para vocês fazerem uma redação ou fazerem qualquer tipo de texto, ela dizia o seguinte: gente, os textos de vocês precisam ter princípio, meio e fim. Então, precisam ter 3 parágrafos. Lembram disso? Pois é, ela só estava facilitando a vida de vocês. Porque vocês ainda eram crianças ou adolescentes. Agora somos todos adultos, então as coisas complicam um pouquinho mais quando a gente vira adulto, né? Então, o princípio, meio e fim, agora tem outro nome para nós. Tem um nome mais técnico, tá? Que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo texto tem que ter princípio, meio e fim. Óbvio. Tá? Então, o que a gente vê agora? Que a introdução, desenvolvimento e conclusão eram aqueles princípio, meio e fim. Que a gente aprendeu lá na infância e na adolescência. Na época do ensino fundamental e do ensino médio. Como agora estamos falando de pessoas
adultas que estão buscando uma profissão diferente ou uma nova profissão, a gente vê que as coisas mudam. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão é o que era o princípio, meio e fim. E a professora dizia o seguinte, tem que ter 3 parágrafos. Não, gente, tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Um com a introdução, no mínimo. Um com desenvolvimento, no mínimo. E um com a conclusão, no mínimo. Qualquer um deles pode ter mais parágrafos. Qualquer um pode ter mais parágrafos. A introdução ele pode ter 1, 2, 3. O desenvolvimento pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50. A conclusão pode ter 1, 2, 5, 10. O que vai definir a quantidade de parágrafos? O seu texto propriamente dito e o tamanho dele, o volume que esse texto vai ter. Então, se a gente pega um livro, por exemplo, vamos pegar um livro que é conhecido de todo mundo, que mesmo não tenham lido, conheçam, Dom Casmurro. Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, Dom Casmurro, ele é um texto narrativo que conta a história do Bentinho e da Capitu. O que acontece? Esse livro tem mais de 100 páginas. Vocês acham que ele tem um parágrafo de introdução, um desenvolvimento e um de conclusão? Não, ele tem muito mais que isso. Então, um texto desse volume, tá, igual é o Dom Casmurro de Machado de Assis, ele vai ter uma introdução que pode ter 5, 10, 15, 20 parágrafos. Ele pode ser um capítulo inteiro de introdução. A gente vai ter o desenvolvimento que pode ter muito mais que parágrafos, vão ter vários capítulos. Então, a gente pode, vamos supor, por exemplo, que a introdução tem aí 5 a 10 páginas. O desenvolvimento vai ter 90 a 100 páginas. E a conclusão vai ter o quê? 5, 6, 2, 3 páginas. Então, vai depender do volume e do que esse autor quis com seu texto. Qual a história que ele quis contar, qual ênfase ele quis dar. Se você tem, por exemplo, um texto mais simples, um texto ligado à profissão do técnico em enfermagem, por exemplo, que vai ter 2 ou 3 páginas, por exemplo, esse texto vai ter uma introdução com 1 ou 2 parágrafos, um desenvolvimento com 6, 7 a 8 parágrafos, depende do tamanho das frases, e uma conclusão com 2 ou 3 parágrafos. Se a gente pegar em termos de página, por exemplo, a gente vai ter meia página de introdução, 1 página e meia de desenvolvimento e meia página de introdução. Então, o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que a extensão do seu texto vai definir quanto vai ser sua introdução, quanto o desenvolvimento e quanto a conclusão. Agora, uma coisa precisa ficar bem clara. A introdução, ela é sempre menor que o desenvolvimento e a introdução, ela traz para o leitor sobre o assunto que vai ser dito. Então, é naquele parágrafo, naquela primeira parte, que o leitor já sabe sobre o que ele vai ler. A conclusão também é bem menor do que o desenvolvimento. Porque a conclusão é onde você vai fazer o fechamento da sua história, o fechamento da trama, o fechamento do enredo. Então, a maior parte é o desenvolvimento. É ali que a sua história, que o seu relato, que a sua narrativa acontece. Então, é ali que você vai fazer as tramas para que as pessoas entendam o que está sendo dito. Então, quando eu digo assim, gente, tenho que contar uma história para vocês a respeito do que aconteceu comigo no final de semana. Já introduzi. Todo mundo já sabe que eu vou contar aquilo que aconteceu comigo no final de semana. Contei a história toda, no final eu falo assim, pois é, por isso que eu fiquei tão chocada e doida para chegar hoje para contar para vocês. Então, fechei a minha história. Entendeu? E no meio disso eu contei a história propriamente dita. Vou tentar contar uma historinha aqui agora para a gente poder compreender tudo isso que eu disse. Vai ser inventado agora, viu, gente? Domingo, às 9 horas da manhã, acordei com barulho na rua. Levantei minha prestada, abri a porta e ao abrir o portão me deparei com um acidente entre um ônibus do transporte coletivo e uma moto. O acidente não foi muito grave para o ônibus e seus passageiros, mas para o motociclista foi bastante grave, pois a moto acabou debaixo de uma roda. O motociclista encontrava-se embaixo do ônibus. Os vizinhos já haviam chegado, também correndo igual a mim, e nós ligamos para o serviço de emergência. Poucos minutos depois, o serviço de emergência chegou, imobilizou o acidentado
Tá? A polícia foi chamada para retirar a moto e fazer o boletim de ocorrência. E o SAMU se deslocou com o motociclista até o hospital para os atendimentos emergenciais, para os atendimentos ambulatoriais. A moto, que era uma moto azul da marca Honda, foi retirada debaixo do ônibus e nós, que éramos vizinhos, já tudo solucionado, voltamos para os nossos lares. Bom, eu contei uma história para vocês. Tá? Então, o que acontece? Nós tínhamos nessa história a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Sim, nós tivemos. Eu contei que eu acordei, que eu fui para a rua, que eu vi o acidente, como foi esse acidente e como foi o desfecho desse acidente. Tá? A polícia tirou a moto, o acidentado foi para o hospital e nós vizinhos fomos para dentro de casa. Tá? Nós tínhamos visto o acidente. É fictícia, viu, gente, essa história. Então, nós tínhamos uma história acontecendo. E pensem que, por exemplo, quando eu coloquei a história toda, quem estivesse me ouvindo estaria pensando o que aconteceu com o acidentado, o que aconteceu com o acidente. E aí eu fui contando os fatos até o finalmente, que foi o encaminhamento do acidentado para o hospital. Então, nessa história, a gente pode ver que teve o princípio, o meio e o fim. E aí eu vou voltar aqui o nosso slide para ver, então, personagens, tempo, espaço e narrador. Então, nós tivemos personagens nessa história. Pensem aí na cabecinha de vocês por alguns segundos. Quais foram os personagens dessa história? Nós tivemos personagens. Não foi só um. Então, nós tivemos eu de personagem, os vizinhos de personagens, o motociclista de personagem. Então, nós tivemos aí personagens. Primeira característica do texto narrativo. Nós tivemos quando a ação aconteceu. Sim, ela aconteceu no domingo, a partir das 9 horas. Quando ela se encerrou, a gente não sabe, mas aconteceu no domingo a partir das 9 horas. Nós tivemos um outro fato durante essa narrativa, por exemplo, que eu falei que o SAMU demorou uns 10 minutos para chegar. Com certeza que eu falei isso, porque foi um texto que eu contei agora, inventei agora, mas eu acho que eu falei dos 10 minutos do SAMU. Eu falei do tempo do SAMU. Espaço, a gente teve espaço onde isso aconteceu? Sim, na rua da minha casa. Lembram-se que eu acordei domingo 9 horas da manhã, abri o portão e na rua tinha um acidente. Quem era o narrador dessa história? Eu narrei a história que eu vi. Eu narrei a história que comecei e contei o acidente que aconteceu com o motociclista. Então, eu tenho aí as 4 características de um texto narrativo. Eu tive a estrutura formal de um texto narrativo. Ele foi oral. Se eu fosse passar para o papel, seguiria o mesmo script, o mesmo esquema, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Princípio, meio e fim. Então, a gente nunca pode deixar de pensar nisso. Que um texto narrativo ou qualquer coisa que nós fizermos a partir de agora é preciso ter princípio, meio e fim, que o nome técnico agora é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, bom, gente, qualquer texto narrativo e qualquer texto que a gente vá fazer a partir de agora, que seja narrativo, o próximo que nós vamos ver é o relatório e depois o texto dissertativo e, por fim, as correspondências que vocês vão ter contato, o que acontece? A gente precisa pensar em quais as questões obrigatórias que tem que ter nesse texto. Então, as perguntas de um texto narrativo, por exemplo, que devem estar sempre respondidas, tá? O que aconteceu, quem participou da história, onde essa história aconteceu e quando ela aconteceu. Tá? Vamos focar no texto narrativo, que quando for no dissertativo, quando for no relatório, quando for nos textos correspondentes, eu volto nesse tópico. Tá? Então, perguntas que se pode fazer no texto narrativo para você ter certeza que ele é narrativo, para você ter certeza que ele tem aqueles tópicos lá. Personagem, tempo, espaço, narrador. Então, para você ter certeza, você pega e faz essas perguntas. O que aconteceu nesse texto? Eu tenho no meu texto lá, por exemplo, o que aconteceu? Um acidente. Quem são as pessoas envolvidas nessa história? Então, eu, meus vizinhos, o acidentado motociclista. Onde essa história aconteceu? Na rua da casa da narradora, na rua da casa da Andréia.
Quando essa história aconteceu? Num domingo às 9 horas da manhã. Então, se eu respondo essas 4 perguntas, com certeza eu vou ter certeza que o meu texto é um texto competente no aspecto narrativo, no aspecto estrutural desse texto, tá? Então, eu vou ter essas questões, eu vou ter a resposta para as perguntas que devem ser feitas. Então, se eu fizer isso, eu vou conseguir realmente um texto que seja puramente narrativo. Dentro do texto narrativo, nós temos, então, o relatório. O relatório é um texto narrativo. Tá? Ele muda de nome, gente, por uma questão técnica. Tá? A gente não pode colocar assim, o técnico de enfermagem que saiu daqui fez uma narrativa do que aconteceu. Não, ele fez um relatório do que aconteceu, que é uma narrativa. Tá? Então, ele vai ter as mesmas características do texto narrativo que nós vimos agora. Então, os relatórios que vocês vão fazer são textos narrativos que devem seguir aqueles critérios. Tá? No início da profissão de vocês, gente, bem no começo, vocês vão fazer poucos relatórios. Bem no começo. Porque o que acontece? A partir de que vocês vão adquirindo experiência, vocês vão adquirindo mais contato com outras pessoas, vocês vão adquirindo mais competência, vocês estão buscando outros caminhos, vão buscando ascensão profissional. Isso vai fazer com que cada vez vocês escrevam mais. Cada vez vocês relatem mais. Mas mesmo que vocês logo no início não façam isso, um ou outro vai fazer, tá? Aqueles que já estão mais ambientados na profissão já vão fazer, mas alguns não. Mesmo que você não faça, você vai ter contato com relatórios de outras pessoas. Então, você precisa saber como ele funciona. Então, o relatório para o técnico de enfermagem, ele vai relatar, ele vai narrar de forma escrita aquilo que aconteceu com o paciente, ou durante o seu plantão, ou durante um atendimento. Então, você vai contar isso, vai narrar isso, vai fazer isso na forma de um relatório. Tá? Então, o relatório é um documento que vários profissionais usam no exercício das suas profissões. Então, vocês vão usar relatórios, com certeza, em algum momento. Então, para que serve um relatório? Para relatar, né? Então, para narrar experiências, observações ou atividades. É feito por um técnico, vocês técnicos em enfermagem, um engenheiro, um acadêmico ou um cientista. Acadêmicos vocês também são. Então, vai ter um momento de vocês fazerem relatórios simulados, realmente aqui na nossa sala de aula, ou na nossa atividade online, ou atividade em casa, em que vocês vão ter que fazer um relatório pela relação acadêmica que nós temos. Então, ele serve para que você relate as experiências. Então, se você atendeu alguém, se você passou por um plantão, se você acompanhou uma pessoa, você vai fazer um paciente, né? Você vai fazer um relatório disso. Então, você vai narrar aquele acontecimento, aquela experiência, aquela observação que você fez ou aquela atividade que você fez. Tá? Então, é o nome técnico para um texto narrativo profissional. As 4 questões, aí nós vamos lá, aquelas questões nós vimos, que toda correspondência oficial e ou relatórios tem que ter. Então, para saber quais informações necessárias devem constar em todo o texto narrativo, em todo o relatório, você precisa fazer as perguntas básicas. Gente, essas perguntas, elas são baseadas numa questão jornalística, mas elas servem para tudo, tá? Existe um manual, por exemplo, da correspondência oficial da Presidência da República, que serve de manual para todos os documentos que são feitos em órgãos oficiais, e vocês vão trabalhar em órgãos oficiais, porque a saúde é um bem público, então vocês vão trabalhar com bem público, então vocês vão trabalhar com documentos oficiais governamentais, por exemplo. Então, vocês vão seguir esses princípios, que é o quem, o que, o quando e o onde, que nós vimos logo ali. Então, na literatura mundial, isso é conhecido como os 4 Ws, né? Que é who, what, when e where, tá? É importante saber disso, gente, porque em algum momento da vida profissional de vocês vão ter contato com isso, tá? Quanto mais vocês progredirem, mais isso vai ampliar a visão de mundo de vocês, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer um relatório, verifiquem, olha, tem quem participou desse relato, dessa experiência, quem participou da situação? Tem onde a situação aconteceu? Tem quando essa situação aconteceu? E tem o que aconteceu? Se tiver tudo isso, vocês estão fazendo um relatório correto. Estão fazendo uma narrativa profissional correta. A chance de vocês errarem é menor, ela vai ser menor.
partes de um relatório. Então, nessas partes de um relatório, gente, aquelas 4 perguntas vão estar respondidas. Então, primeiro é o cabeçalho. Quando vocês pegam, por exemplo, um formulário, quando vocês pegam uma prova, um exercício do Colégio Teorema, por exemplo, nós temos lá um cabeçalho. Quando vocês forem trabalhar no hospital, nas unidades básicas de saúde, vocês vão encontrar diversos documentos com cabeçalhos. Então, cabeçalho é a identificação daquele lugar, tá? Você pode encontrar isso pronto ou você pode ter que fazer. Tá? Normalmente, quando são documentos do Ministério da Saúde, que são os documentos que as secretarias municipais de saúde e as clínicas e hospitais usam, já vem com isso pronto. Então, um timbre, que é a logomarca daquela empresa onde você trabalha. Se for uma prefeitura, vai vir o brasão com o nome da prefeitura. Se for um hospital, vai vir o brasão, vai vir o desenho, a logomarca do hospital com o nome do hospital. Tá? Então, timbre, nome da empresa, a data em que você está preenchendo aquele relatório, a data em que você está preenchendo aquele formulário, o título, que é relatório de visita domiciliar, relatório de acompanhamento de leito, então vai ter um título. E se tiver algum outro dado importante para colocar lá em cima, para ficar mais fácil de visualizar, vai ser colocado. Numa prova, por exemplo, das provas que vocês recebem, os exercícios, atividades, tem outras coisas que a gente coloca, por exemplo, a data de realização da prova está ali e o valor daquela atividade ou daquela prova. Então, se tiver alguma coisa mais importante, pode colocar para ficar mais visualizado logo quando você vê o texto. A seguinte questão é o texto propriamente dito, tá? Com introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Daquele fato narrado, daquele fato relatado. Então, você vai seguir o esquema que estiver disposto naquele formulário que você preenche, ou então você vai ter que usar a sua competência linguística e fazer esse texto. Por fim, lá embaixo, no finalzinho desse relatório, vem o nome de quem fez o relatório, tá, gente? Lá embaixo é o nome do responsável pelo relatório, o cargo que ele ocupa e a assinatura dele. Então, por exemplo, vocês fazem um relatório. Então, lá embaixo vai vir o nome de vocês, qual cargo vocês ocupam, então, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, o cargo que a pessoa ocupa, e você vai assinar esse relatório. Tá? Todo relatório precisa ser assinado. Se você não assina, você dá chance de outras pessoas alterarem esse relatório como se fosse você que tivesse feito. Ou dá chance de outra pessoa assinar um relatório que você fez. Levar o bônus daquilo que você teve a dificuldade ou a competência para fazer. Então, sempre assine um relatório. Quando esse relatório tiver mais de uma página, puxa, professora, mas eu vou fazer relatórios com mais de uma página? Quase 100% que sim. Quase 100%. A maioria deles vai ser relatório pequeno. Vão ser relatórios, daqui a pouco na próxima página a gente vai ver, são relatórios mais simples. Mas momentos da vida de vocês que vocês vão ter que fazer relatórios bem grandes. Se vocês alçarem, por exemplo, voos maiores na vida profissional, por exemplo, se vocês começarem a ter uma coordenação, por exemplo, algum cargo comissionado, algum cargo que seja de liderança, vocês vão fazer sim. Tem relatórios que tem 2 páginas, 5 páginas, 10 páginas, 20 páginas. Tá? Então, você precisa ter cuidado com esse relatório. Então, essas páginas precisam ser numeradas. Professor, mas eu vou fazer isso à mão? Depende. Depende do que compõe esse relatório, depende de onde você trabalha, o que eles exigem. Se o relatório for todo, por exemplo, escrito à mão, possivelmente você vai digitar esse relatório. Tá? Mas suponhamos que você faça aí com um relatório de 20 páginas, que tenha, no meio dessas páginas, tenham atestados médicos, tenham laudos médicos, tenham resultados de exames. Aí sim, você não vai digitar isso, porque isso vai ser anexado ao seu relatório. O que importa é que todas as páginas desse relatório que você fez devem ser vistadas por você e devem ser numeradas. Professora, como que numera uma páginas de relatório? Então, o que você vai fazer? Se o relatório tem 20 páginas, você vai numerar a primeira página 1/20. Então, todo mundo já sabe, quando pega a primeira parte, que ali tem 20 páginas e que aquela é a primeira. Na segunda, 2/20. Terceira, 3/20. E assim sucessivamente. Tá? E você precisa listar todas essas páginas para que ninguém, tá, retire uma e coloque outra coisa no lugar.
Então, você precisa tomar um cuidado, porque o relatório, gente, ele é um documento sério para vocês. Então, é preciso fazê-lo com muito cuidado, com muita tranquilidade, para que vocês não tenham problemas com a execução desse relatório. Tá? E aí, eu trouxe aqui um modelo de um relatório básico, tá, ok? Que foi feito em um hospital, na admissão de um paciente. Tá? Então, ele é bem básico, a gente vai dar uma lida nele. Tá? Vou ler junto com vocês para ir esclarecendo as dúvidas. Deixa eu só subir um pouquinho mais aqui, ok? Então, admissão, não colocamos o nome da pessoa nem nada para não ter problemas, é só um modelo, tá? Admitido no setor às 11 horas, deambulando, acompanhado da mãe para tratamento clínico de amigdalite. Aqui ficou faltando o dia, gente. Às 11 horas eu fiz uma mudança aqui, acho que eu acabei tirando o dia, porque ele vai vir lá embaixo, tá? Então, aí nós temos o quadro clínico, como que essa pessoa chegou até o hospital ou até a clínica, né, de tratamento de saúde. Então, ele coloca como que essa pessoa foi encontrada, qual que era a pressão dessa pessoa, quais os sintomas que ela tinha, qual que era a temperatura dela, colocou como que ele disse, né, que estava se sentindo. Então, relata a apresentação do agitado, alimentar-se pouco. Você não pode colocar que ele apresenta sono agitado, alimenta-se pouco. Não, porque não é você que está dizendo. Você escrevendo o que ele diz. Então, você precisa colocar aqui o paciente, né, ou a mãe do paciente, relata que apresenta um sono agitado. Tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque senão é você que está assumindo a responsabilidade de uma coisa que outro está sentindo, tá? Então, coloca quais são os sintomas que ele tem, que ele apresenta dores nos membros superiores e membros inferiores. Então, o que acontece? Esse MMSS, MMII são membros superiores e membros inferiores. Então, ele coloca todos os sintomas que essa pessoa apresentou. E no finalzinho, ele coloca assim: foi instalado soroterapia no dorso da mão do membro superior esquerdo, encontrando-se repouso no leito. Tá? Então, esse aqui é só um modelo, gente. E esse relatório aqui, possivelmente, ele foi feito na hora da admissão e deixado lá para que outra pessoa viesse e desse continuidade, ou para que essa pessoa mesmo que estivesse em plantão continuasse com esse relatório. Então, aqui poderíamos continuar da seguinte maneira. O médico fez a visita, o diagnóstico, foi diagnosticado realmente com amigdalite bacteriana, e aí vai se relatando quais os tratamentos foram feitos e tudo. E no final desse relatório, o que se coloca? Se coloca o nome da pessoa que fez esse relatório e a data. Se o relatório for de plantão e cada pessoa, ao assumir o seu plantão, faz essa mudança de relatório, cada vez que terminar o seu plantão, você vai lá, coloca o seu nome, a data e a hora e deixa o próximo para continuar o relatório. Então, não deixe de fazer isso para que não tenham problemas. Normalmente, por exemplo, as clínicas e os hospitais, eles fazem o quê? Eles deixam formulários prontos para que as pessoas preencham. Tá? O formulário, gente, de um paciente, o prontuário, na verdade, de um paciente, onde tem os relatórios de admissão, onde tem os prontuários, os laudos médicos, tudo, ele é enorme. Se a pessoa fica internada por mais de uma semana, ele vai ser enorme. Tá? Se a pessoa é transferida de setores dentro do hospital, ele vai ser enorme, porque tem muita gente participando daquele relatório, daquele prontuário. Então, tenham muito cuidado ao escreverem alguma coisa. Assinem o que vocês estão escrevendo, porque outra pessoa pode assinar por vocês, no sentido de assumir aquele relatório como sendo dela. Se for um relatório bom, vai ser ótimo. Ou então ela pode dizer que foi você que fez um relatório que você realmente não fez. Tá? Ah, professora, mas aí a gente consegue provar por causa do horário de trabalho? Sim, mas um relatório é um documento oficial importantíssimo. Tudo que se coloca no prontuário de um paciente, tudo que se coloca na ficha da Unidade Básica de Saúde ou do PSF, do pessoal que cuida da saúde da família, é importantíssimo, porque aquilo é a história de vida da saúde daquela pessoa. Então, é preciso ter muito cuidado na hora de fazer isso, na hora de você escolher qual tipo de escrita você vai colocar, qual tipo de informação você vai colocar naquele documento. E nunca se esqueça, assine aquele que for seu e deixe que o outro continue o que for dele, tá bom? Então, no texto narrativo, você deve se preocupar com isso, tá? Sempre respondam as 4 perguntas: o que, quem, onde e quando. Respondendo essas 4 perguntas, vocês não vão ter problemas. Tá?
Gente, então com relação à narrativa, lembrando que narrativa e relatório são questões muito próximas, eu trouxe as duas para vocês, porque vocês vão trabalhar realmente com os relatórios de ordem narrativa, tá? Então vocês precisam aprender a respeito desse texto. Do mesmo jeito que eu fiz na aula passada, eu trouxe a nossa atividade dessa semana também para vocês fazerem em casa, num papel avulso mesmo. Pode ser folha de caderno, pode ser um papel ofício, papel A4, tanto faz. Então, o que acontece? Vamos fazer a mesma coisa. Coloca o módulo da enfermagem, disciplina português, a aula da semana do dia 15, coloca o nominho de vocês e aí vocês vão fazer uma atividade que é grande. Vocês vão fazer um texto narrativo e o título desse texto é O Dia Mais Feliz da Minha Vida. Então, vocês vão pegar esse texto, colocar lá o cabeçalho bonitinho, igual tá aqui que a gente colocou. Coloquem o título, O Dia Mais Feliz da Minha Vida. E aí, vocês vão contar nesse texto para mim o dia mais feliz da vida de vocês. Podem contar o que vocês quiserem, mas lembrando que é real, não é fictício. Não quero ficção, eu quero realidade. Tá? Objetividade. Responder aquelas 4 perguntas. Tem que ter o personagem, tem que ter o lugar onde aconteceu, tem que ter quando a ação aconteceu e tem que ter vocês contando em primeira pessoa. É o seu dia mais feliz. Tá? Então, o título vai ser O Dia Mais Feliz da Minha Vida. E aí você vai começar, salta uma linha, vai começar na outra linha, lembrando de colocar os parágrafos, tá? Lembrando que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, então princípio, meio e fim. Então você pode contar qualquer dia mais feliz da sua vida. Pode ser o dia em que você conseguiu tirar a carteira, pode ser o dia que você conseguiu ganhar sua bicicleta lá na infância, pode ser a primeira viagem que você fez, o dia, viu, gente? O dia, escolham um dia. Quem vai contar da viagem não pode contar do primeiro dia até o 10º dia, não. É o dia mais feliz. Então, é um dia. Então, pode contar, por exemplo, do dia em que chegou no lugar. Por exemplo, como que foi. Ou o dia que aconteceu uma coisa muito importante nessa viagem, mas é o dia, um dia só. Se não for um dia só, não está certo, tá? Então, colocou o título, saltou uma linha, deu o parágrafo, e aí você coloca. Você pode começar, vou dar uma dica, tá? Com o mesmo do título. Não vai começando assim, foi no dia 2/3. Não, porque aí foi o quê? Tá? Então, assim, o dia mais feliz da minha vida foi no dia 2/3, ou foi no dia 2/3 que aconteceram ações felizes no dia mais feliz da minha vida. Entendeu? Então, comecem pelo começo e comecem do jeito certo. Lembra da oração? Como faz uma oração? Sujeito, verbo, predicado. Tá? Podem inverter isso um pouquinho? Pode, mas a oração tem que ter isso. Tá? Nossa frase tem que ser completa. Então, comecem lá. O dia mais feliz da minha vida foi no dia tal ou quando isso aconteceu. Então, na introdução, você me coloca, eu já vou saber o que você me contar. Tá? Então, eu já sei que você vai me contar do dia mais feliz da sua vida. Aí, no desenvolvimento, tá? Isso aí foi um parágrafo, então. No desenvolvimento, vai o segundo parágrafo. Então, é onde você vai contar o que aconteceu nesse dia que fez ele um dia importante. Você vai contar o que aconteceu nesse dia para que esse dia fosse importante. E aí você vai usar os personagens que forem necessários para você contar os fatos acontecidos naquele dia. E por fim, você vai concluir. Por isso, porque eu que eu conquistei a minha carteira de habilitação, esse foi um dia inesquecível, por exemplo. Não usem só essa não, gente, porque senão vocês vão usar só essa e ficar tudo igual, tá? E assim, o dia 18/3/2020 foi o dia mais feliz da minha vida, por exemplo. Então, você precisa fazer um encerramento daquela história que você está me contando. Então, é a conclusão, você conclui essa história. Desse modo, eu fui feliz para casa. Ou, desse jeito, a partir daí, a minha viagem foi toda feliz. Então, você tem que encerrar aqueles fatos que você está me contando. Então, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, que é princípio, meio e fim. Tem que ter personagens, onde que aconteceu, que é o espaço, quando aconteceu, que é o tempo, e você narrando em primeira pessoa. O dia mais feliz da minha vida. Se alguém, gente, não quiser contar o dia mais feliz da sua vida, tá? Pode contar o dia mais triste também, não tem problema, só muda o título. O dia mais triste da minha vida. E aí pode contar esse dia também seguindo os mesmos padrões. Tá? Pro dia mais feliz e pro dia mais triste. Eu gostaria de saber o dia mais feliz, mas vai que alguém quer contar o dia mais triste, não tem problema não. Podem contar qualquer coisa que só eu vou ler, tá? Depois eu vou devolver para vocês, ninguém mais vai ler. Então, quem foi pai, quem foi mãe, pode contar esses dias, o dia do casamento, o dia do noivado, o dia que encontrou a pessoa que ama, qualquer coisa que vocês queiram contar.
Cuidado com uma coisa. Se vocês começarem a dizer assim, todos os dias são muito felizes, é difícil escolher um dia feliz, você não está na. Tá? Eu sei que a gente tem vários dias felizes. Vários. Tá? Se você começar a filosofar, você não vai me contar uma história. E eu quero saber qual a história do dia mais feliz da sua vida. Ok? Se chamar professora de curiosa, não, viu? É só um treinozinho para vocês e é bom que eu fique conhecendo um pouquinho mais de vocês, tá? Então, narrem para mim, relatem para mim como foi o dia mais feliz da vida de vocês, tá? Mandem para o colégio ou mandem para o meu e-mail do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu prefiro que seja pelo colégio, mas quem tem dificuldade pode mandar por e-mail, não tem problema, tá? E aí a gente se encontra na próxima semana. Tudo de bom para vocês. Tchauzinho!